Olá pessoal, aqui estou debaixo de chuva, cantiga de grilo e sapo. Vocês vão estar ouvindo a melodia aí por trás. Mas veja lá, me perguntam muito sobre prevenção de pandemia. Porque já estão falando algumas coisas a respeito, né? A varíola do macaco está começando a ficar de moda, as pessoas fazendo perguntas. Já está em 16 países, inclusive países que nunca tiveram a varíola, mas está por aí. Quando a Anvisa começa a falar, até nessa pandemia precisa usar máscara se vier, e a OMS diz, não precisa, porque não pega no ar. Nós já conhecemos essa história. Quando começam esses papos subliminares, nós já sabemos que vem fogo por aí, certo? Então, deixa eu comentar um pouquinho. Prevenção é importante? Claro que é importante. Na pandemia, que nós ainda estamos nela, porque a OMS não disse ainda que acabou, né? Nós estamos na pandemia do Covid-19, se usou muito, por exemplo, ivermectina para prevenção. Muita gente ainda usa, de 15 dias, etc, etc. Ok. Prevenção é uma coisa importantíssima na medicina. Igualmente o diagnóstico precoce. Eu sempre digo que esses dois pontos são colunas na medicina. Se você faz a prevenção, se você faz diagnóstico precoce, você cura muitas doenças, inclusive o câncer. Entende? Agora, se você deixa para lá, deixa a coisa andando, então complica, e aí depois o tratamento fica mais delicado. Mas eu ainda digo o seguinte, olha, para fazer a prevenção, para mim, na minha opinião, tem uma coisa antes da prevenção. Que não adianta, tá? Você tem um corpo, um sistema, um organismo todo inflamado. Aquela inflamação subclínica, que você não está vendo nada, estou bem, estou legal, mas está lá devagarinho, te dando um pouco de estresse, de cansaço, falta de vontade de fazer uma coisa ou outra, uma vontade danada de comer doce, e, sabe, uma leve tristeza de vez em quando, sinais de inflamação. Quando você começa isso aí, teu organismo, ele fica propenso a viroses, a infecções por bactérias, por fungo, pelo que seja. Então, o tecido inflamado, ele é o terreno adequado para uma infecção, tá? Por bactéria, por vírus ou qualquer micro-organismo. Qual seria o primeiro ponto para mim, antes de falar até da prevenção, seria a preparação do terreno onde pode ocorrer a guerra. Entendeu? Porque eu dou para o camarada a ivermectina ou qualquer outra coisa que eu utilize como preventivo, mas eu tenho um organismo totalmente debilitado. Eu tenho uma microbiota debilitada. Eu tenho tudo desorganizado em termos de estresse. Eu tenho tecido inflamado. Então, essa prevenção, ela não vai ter a eficácia que poderia ter. Então, antes de tudo, preparar o organismo, desinflamar o organismo para prepará-lo para a guerra. Para mim, esse é o ponto-chave. Que venha o vírus. Esse organismo não vai ter um ambiente propício para a implantação dele. O vírus não gosta. Aprenda uma coisa, vírus e bactérias gostam de acidez. Vírus e bactérias não gosta de ambiente neutro, ele gosta de acidez. Aqui na medicina ocidental, nós temos sempre dois polos, né? É o potássio e o sódio, é o alcalino e o ácido. Na medicina oriental chinesa, você tem o yin e yang. Então, esses dois polos são o grande problema quando você alimenta um dos dois. Por exemplo, o estresse é altamente yin. A violência é altamente yang. São, né, isso no entendimento da medicina tradicional chinesa. Então, o yin e yang são dois polos que nós temos que evitá-los e levar nosso organismo para o meio, para o equilíbrio. O que é que está no lado yin? O alcalino, o doce, o açúcar, o mel. O que é que está do lado yang, o lado positivo? A carne, o sal, entende?
Então, esses dois extremos, eles são perigosos. Quando você coloca, por exemplo, uma substância alcalina no seu corpo, o açúcar é altamente alcalino. Quando ele entra no corpo, ele produz uma reação rápida de acidez. Por quê? Porque no universo tudo tende a equilíbrio. Nos sistemas, tudo tende a equilíbrio. No nosso corpo, tudo tende a equilíbrio. Se você toma uma água quente aqui, ela vai chegar no estômago, na temperatura do estômago. Você toma gelada, vai chegar no estômago, na temperatura do estômago. Qual é a diferença? A diferença é que se eu tomo água quente ou água gelada, eu vou gastar energia para poder fazer essa troca, equilibrar a temperatura da água para chegar no estômago de maneira correta. Então, qual seria o ideal? Tomar uma água natural, pronto. Entende? Aí, voltando para o ponto de preparar o terreno. Se você consome açúcar, você consome uma coisa altamente alcalina. Você vai levar seu organismo a produzir o quê? Ácido. O ácido vai inflamar o tecido. Tecido inflamado é um ambiente ideal para bactérias e para fungos e para vírus. Quer dizer, doutor, que a primeira coisa que o senhor aconselha para prevenir-se de uma virose é exatamente isso. É não consumir açúcar. Não consumir coisas alcalinas, como leite animal, por exemplo. Esse seria o primeiro. Por quê? Porque produz ácido e a acidez vai gerar no meu corpo um ambiente propício para os vírus. Interessante, né? Muito interessante. A partir daí você pergunta, e qual é o alimento que é equilibrado? Bom, normalmente eu digo, se você come yin, você precisa comer o yang para poder dar uma equilibrada, mas você nunca sabe a quantidade de yin e a quantidade de yang que vai comer. Mas existem alimentos que estão mais perto do centro. Arroz integral cateto, de preferência de origem biodinâmica. Você sabe que não tem ali nada de agrotóxico, nada disso. Ele tem 7 potássio para 1 sódio. Pronto, é o ideal, que é exatamente o equilíbrio das células. Você tem a lixia, tá? Você tem a lixia, você tem o painço, você tem vários alimentos que estão mais ou menos perto do centro. Quando você vai comer, por exemplo, uma banana, ela é extremamente rica em potássio. Você tem que ter cuidado. O ideal é assar a banana. Ela perde potássio, ela fica mais equilibrada. Uma maçã, ou quase todas as frutas, pessoal, tem muito yin, porque tem muito açúcar. O ideal é que você esquente, você coloca a maçã no forno, ela perde parte do potássio, da acidez, você tem uma maçã mais equilibrada. Então, eu não vou ensinar sobre essas coisas, que isso aí é para outro dia. O que eu quero mostrar é o seguinte: antes da prevenção, precisa da preparação. Nosso intestino abriga mais de 70% das células que precisamos para nos defender. É a microbiota intestinal. Quando a microbiota intestinal está falha, aquele cimento que une as células, assim, ó, se abre e a gente tem hipermeabilização. E aí entra coisas que estão no intestino, vão para dentro do teu organismo. Principalmente, sabe o quê? Fezes, bactérias, toxinas. Tudo isso vai para o teu tecido. Fazer o quê? Inflamá-lo. Inflamou, preparou o ambiente para bactérias, para vírus, para fungo. Então, a alimentação, por isso que eu toquei nesse ponto do alcalino, a alimentação é fundamental, você ter noção de equilíbrio. Não vai dar tempo para falar aqui, mas eu vou comentar com vocês, tá? E se você quiser se inscrever no link do evento que nós vamos ter dia 6/6, Saúde Sem Censura, que é um evento gratuito, online, tá certo? Nós vamos poder falar de muita coisa que eu não posso falar por aqui, infelizmente, tá bom? Tchau.